Olá, eu sou o Thales. Eu vou estar apresentando meu trabalho teórico sobre anti-aliasing agora. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é aliasing e anti-aliasing. Eu espero poder explicar um pouquinho sobre por que é um tema importante na computação gráfica e quais são as técnicas usadas hoje em dia para a gente resolver esse problema. Primeira coisa, o que é o aliasing? O aliasing é um fenômeno natural. Ele acontece quando a gente tenta digitalizar um input de alta resolução e a gente tenta reproduzi-lo com um output de baixa resolução, como por exemplo uma fotografia do mundo real no monitor limitado pelos pixels. Isso pode acontecer não apenas em fotografias do mundo real, mas quando a gente tenta reproduzir objetos virtuais, como uma esfera ou uma função matemática, que são descritos matematicamente com uma resolução maior do que os pixels permitem. Aqui a gente tem o primeiro exemplo de distorção causada pelo aliasing. É uma fotografia tirada dentro do videogame Fallout 3. E a gente consegue observar, lá no fundo da imagem, uma antena. E a gente consegue observar que por conta do tamanho da antena ser menor do que um pixel, a gente acaba perdendo detalhes sobre ela. Isso acaba gerando alguns pixels que desaparecem e outros que aparecem. A gente tem esse ruído aí na imagem. Outra coisa que a gente consegue observar na estrutura ao lado, barras na diagonal acabam tendo uma aparência toda serrilhada e pixelada. Aqui um exemplo de aliasing em uma imagem de fotografia. A imagem da esquerda é tratada com anti-aliasing, porém a da direita tem uma resolução inferior e não tem nenhum tratamento. A gente consegue observar o surgimento desses padrões de Moiré lá no fundo da imagem nas janelas. Aqui também a gente consegue observar esses padrões em onda na camisa que são causados pela textura do tecido, que exigiriam uma resolução muito maior para serem representadas fielmente. Afinal, qual que é a origem do aliasing? A origem do aliasing vem justamente dessa perda de detalhes quando a gente tem uma resolução alta e a gente tenta reproduzi-la em resolução inferior. Aqui, por exemplo, na imagem à esquerda, nós temos uma função matemática e a gente está tentando reproduzir ela à direita com pixels. A gente consegue ver que, por conta essa tradução de pixels desigual, né, de uma resolução alta para baixa, a gente acaba perdendo muitos detalhes sobre a forma da curva, sobre se a curva estava crescente ou decrescente, e uma coisa que era para ser uma função sinoidal acaba parecendo até um triângulo caindo. Quando a gente trata de figuras fractais, fica ainda mais evidente o problema. Por conta de figuras fractais terem uma resolução teórica infinita, acaba surgindo muito ruído aqui no centro dessa figura. Na figura na direita, a gente já tem o tratamento de anti-aliasing que dá para observar que os padrões são bem mais facilmente identificados. Se a gente der zoom nessa imagem fractal, a gente consegue ver à esquerda uma imagem cheia de ruído, que é difícil de observar qualquer padrão fractal, e na direita, com a aplicação de anti-aliasing, esses padrões são visíveis, porém acaba ficando um pouco borrada. E por quê? O que é o anti-aliasing? O anti-aliasing se trata de um conjunto de técnicas que são usadas para reduzir ou até eliminar o efeito do aliasing. Uma forma fácil da gente entender como funciona o anti-aliasing está representado nessa figura. Na esquerda nós temos um triângulo que é representado apenas vendo se os pixels estão dentro ou fora de um triângulo. Isso acaba causando alguns pixels fora de lugar, e essa aparência toda serrilhada e pixelada. Na direita, a gente expande essa pergunta, querendo responder a pergunta: quão dentro do triângulo está cada pixel? Pixels que têm só um pedacinho deles dentro do triângulo acabam tendo uma aparência branca, porém um pouquinho azul. Pixels que estão quase completamente dentro do triângulo têm um azul forte. A gente tem aí um intermediário de cores na borda do objeto que retira aí essa aparência serrilhada e pixelada dele. Aqui uns exemplos dessa aplicação. Na esquerda nós temos um piso xadrez sem nenhuma forma de anti-aliasing e lá no fundo do piso a gente consegue ver o surgimento de uma distorção tão alta que nem dá mais para perceber que é um piso xadrez. As imagens à direita, com a aplicação de anti-aliasing, a gente acaba também perdendo detalhes, o que
Óbvio, por conta de ter uma resolução limitada, porém a gente não tem mais esse ruído, esse barulho, esses padrões de interferência. A gente tem apenas um piso que, conforme mais longe fica, um pouco mais borrado ele se torna. Aqui a gente tem a fotografia daquele mesmo videogame, aquela mesma fotografia. No fundo, na esquerda, a gente está vendo aquela antena com os pixels voando. Na direita, com a aplicação de um pouco de anti-aliasing, a gente consegue ver que aquela antena ela surge aí como um objeto suave, alguns pixels um pouco transparentes, e a gente não consegue observar tão acentuadamente aquele efeito pixelado e serrilhado. Enfim, anti-aliasing acaba trazendo esse efeito para as figuras. A borda dos objetos acaba ficando um pouco borrada e a gente acaba tendo aí uma barreira menos discreta entre o interior e o exterior de um objeto. Aqui a gente tem um exemplo de um losango na esquerda sem nenhum anti-aliasing e na direita ele fica um pouco borrado, o que elimina a aparência serrilhada dele. Quando eu falo de fotografias com anti-aliasing, temos duas formas de resolver o problema. A primeira delas, e a mais usada antigamente, era a utilização de filtros de anti-aliasing físicos na câmera. Esses filtros, eles simplesmente borravam fisicamente, eles juntavam a luz de detalhes que fossem menores do que o sensor da câmera conseguisse capturar. Recentemente, as produtoras de câmeras elas vêm abandonado a instalação desses filtros de anti-aliasing. Isso porque a resolução das câmeras hoje em dia, que pode chegar a dezenas ou até centenas de megapixels, acaba sendo alta o suficiente que a maioria dos fotógrafos acaba preferindo ter o controle e fazer o tratamento da imagem via software. E eu vou falar um pouquinho de como é feito esse tratamento via software agora, como funciona o anti-aliasing em aplicações digitais, quais são as técnicas que a gente usa para que não apareçam aqueles padrões e distorções na imagem. Existem duas categorias principais de técnicas, o supersampling e o post-processing. As técnicas baseadas em supersampling, elas são baseadas em a gente renderizar uma imagem em uma resolução muito maior do que a gente vai exibir primeiro, e depois nós fazemos uma redução da resolução da imagem. Essa é uma técnica computacionalmente bem cara, porém que tem a maior qualidade. A outra alternativa que a gente tem é o post-processing. A gente aplica técnicas em imagens já renderizadas para eliminar o efeito de aliasing. Ela é mais barata computacionalmente, ainda cara, e tem uma qualidade aí intermediária. Então, eu vou falar um pouco sobre duas técnicas de cada categoria. Sobre supersampling, eu vou falar sobre o próprio supersampling anti-aliasing e falar sobre o multisample anti-aliasing. Na categoria de post-processing, eu vou falar sobre Fast Approximate Anti-Aliasing e o TAA, o Temporal Anti-Aliasing. O Supersampling Anti-Aliasing ele é muito semelhante ao que a gente espera quando eu expliquei o anti-aliasing usando esse triângulo, querendo saber o quão dentro e o quão fora cada pixel está do triângulo. Essa técnica é baseada em a gente, para cada pixel da imagem que a gente quer renderizar do objeto, a gente realiza várias amostrinhas dentro do pixel e cada uma dessas amostras a gente pergunta se eles estão dentro ou fora do objeto. E aí, dependendo se tem duas amostras dentro do triângulo e duas amostras fora, a gente pode dar uma cor intermediária para o objeto. O problema com essa amostra, essa técnica de supersampling anti-aliasing é que ela é extremamente cara computacionalmente, principalmente quando a gente pensa em animações ou videogames. Claro, porque isso exige que a gente, para cada pixel na cena, a gente vai fazer 4 amostras, então a gente estaria renderizando a imagem 4 vezes. Ela ainda pode ser utilizada quando a gente pensa em fotografias ou animações em que o tempo de renderização não é crucial, mas em videogames ela não é utilizada justamente por demorar muito para renderizar cada frame. Por isso, a gente tem o multisample anti-aliasing. Ele é muito parecido com o supersample anti-aliasing, porém ele realiza essa amostragem em vários pedaços apenas na borda dos objetos.
Isso acelera drasticamente a renderização, já que a gente não precisa renderizar, a gente não está trabalhando dentro do objeto e nem fora dele. Porém, o problema dessa técnica é que apesar de obter resultados muito bons nas bordas dos objetos, a gente não está tratando o interior deles. E como eu mostrei antes, a gente tem problemas com texturas pequenas em fotografias. Isso também pode acontecer virtualmente. Nesse caso, o ideal é misturar técnicas. A gente usa o MSA junto com alguma outra técnica de anti-aliasing, mas essa técnica é aplicada apenas na textura. Seria o caso do texture filtering. E agora, sobre as técnicas de post-processing, a primeira delas, o Fast Approximate Anti-Aliasing, ele foi desenvolvido pela NVIDIA, já tem vários anos. Ele ignora objetos ou polígonos, ele não está trabalhando na renderização da cena, ele funciona após a renderização da cena na imagem final. Ele utiliza informações sobre o contraste dos pixels e sobre a iluminação deles para detectar as bordas do objeto e para aplicar um borrão artificial deles. É uma técnica muito rápida, porém ela pode reduzir a nitidez em alguns casos. E no caso da antena, daquele videogame que eu mostrei antes, o Fallout 3, no caso de objetos menores do que um pixel, como eles não existiriam na cena renderizada, o Fast Approximate Anti-Aliasing não trataria eles. Eles simplesmente não apareceriam. O outro tipo de técnica, o TAA Temporal Anti-Aliasing, é uma técnica um pouco mais recente e é muito utilizada em videogames. Isso porque ela funciona fazendo um sampling em cada pixel por frame. Assim, ela acaba sendo muito similar ao Super Sampling Anti-Aliasing, porém, ao invés de ser executada todo frame e fazer 4 renderizações, ela faz ao longo do tempo. Ou seja, no frame 0, eu escolho um lugar para fazer a amostra, e dependendo desse lugar eu vou mostrar uma imagem. No primeiro frame, eu teria 2 amostras. No segundo frame, 3. No frame N, teria N mais uma amostras. Tirando a média dessas amostras, a gente consegue ter uma imagem muito mais nítida, com muito menos flickering e muito menos aliasing. Obrigado pela atenção. É isso pela minha apresentação. Tem bastante conteúdo no material de apoio que eu estou postando junto e bastante explicação e exemplos. Obrigado!